Vamos ao trabalho? Ao trabalho. Ontem, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que é o equivalente ao STF do Brasil, validou oficialmente, agora é real oficial, como diz a garotada, a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de julho, mesmo se recusando a apresentar a porcaria das atas oficiais. E ao ratificar o resultado, o STF venezuelano citou a atuação do TSE brasileiro em 2022. Olha que exemplo esse presidente do mundo. O presidente do Tribunal de Maduro disse que, aspas, outras nações, no exercício soberano de sua jurisdição, se pronunciaram sobre controvérsias decorrentes de eleição. Foi o caso no processo eleitoral realizado no Brasil, quando foram apresentadas denúncias sobre uma suposta fraude eleitoral que ensejaram a intervenção do TSE, que tomou decisões para recuperar a tranquilidade social. Fecho aspas. E de acordo com o jornal O Globo, essa atitude não surpreendeu o governo brasileiro, óbvio que é verdade, que agora avalia os próximos passos a serem tomados. Eu achei que as próximas coisas a serem tomadas era cachaça. Segundo diplomatas, pelo menos até o momento, não há instrução do presidente Lula para uma mudança de estratégia. Ou seja, estratégia nenhuma. Por falar em Lula, o presidente decidiu acionar a Colômbia e vai recorrer mais uma vez a ação diplomática conjunta para se posicionar. O mais provável é que um comunicado oficial em nome do Brasil e Colômbia seja publicado ainda hoje. Né? E teve um recado para o Amorim, né? Amorim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Ainda falando sobre a repercussão na Venezuela, o presidente da Assembleia Nacional do país, Jorge Rodrigues, usou o Brasil para defender a legitimidade da vitória de Maduro. Óbvio, tá certo ele. O aliado do ditador disse que é importante dizer que a sentença do STF venezuelano não é apenas na Venezuela, onde está a jurisdição superior, mas também no Brasil. E depois ele ainda provocou dizendo, abro aspas, ouviu, senhor Celso Amorim? Professor Suano, é com você. Quero ver a audiência subir agora, hein? Quero ver fazer pirotecnia. Vou falar de doenças, então. Pavinato, meus cumprimentos a ti, a Geis, a doutora Ana Paula, Luiz, a todos que nos acompanham e a toda essa equipe da Oeste. Pavi, primeiro vamos tentar entender aquilo que foi falado pelo tribunal. Há algumas diferenças lá na Venezuela em relação aqui. A primeira lá, que o CNE é um poder autônomo. Ele não é um puxadinho do judiciário, ele não é um puxadinho do Superior Tribunal de Justiça da Venezuela. Ele é um poder autônomo, o que torna aquilo mais tacanho, mais ridículo. Por quê? Porque ignoraram o poder. Houve uma sobreposição total lá. Aqui, a nossa situação beira o ridículo pelo simples fato de que nós temos um TSE que é um puxadinho do STF. Não adianta alguém querer dizer que o nosso TSE... O STF é chegado num puxadinho, né? Você já viu, ó... Puxadinho, esse ano teve o puxadinho, outro puxadinho, puxadinho em puxadinho. Eles autorizaram, né? Acham que isso é normal, mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, foi dado o recado para o governo brasileiro de que eles devem adotar uma postura sem ser desleais com aqueles que lhes são amigos. Vejam, nós fomos proibidos de falar da amizade do Brasil com a Venezuela, ou do presidente Lula com o Maduro, ou do presidente Lula com os demais ditadores pelo mundo. O que eles estão dizendo é assim, não sejam desleais com os amigos. Por qual razão? Porque nós somos amigos de vocês, porque somos da mesma estirpe, nós somos iguais a vocês. E estamos lembrando a você do que está acontecendo aqui, talvez tenha acontecido aí. Eu vou colocar o talvez aí por uma concessão de gentileza. Né? Do mesmo barro. Talvez tenha acontecido aí. Não esqueçam, porque se vocês não nos apoiarem... É tanto do mesmo barro que aqui tem um que é barroso. O que ele praticamente disse é, se vocês não nos apoiarem, certamente isso reverterá contra vocês. Porque o que foi feito aí foi o Tribunal de Justiça até simplesmente mostrando que as eleições de vocês não teve suposta fraude, todos aqueles que questionaram são terroristas. Praticamente é isso que foi dito. E é o que eles estão afirmando lá. Ora, a situação que eles têm simplesmente coloca o governo brasileiro na situação de ou assumir
o lado que sempre esteve ou traí-los. Eles devem se lembrar que, segundo Dante Alighieri, o último lugar do inferno está em uma pessoa só, por duas razões. A primeira é pela ignorância dele, que eles não sabem que o maior castigo que pode ser dado para alguém é a solidão. E o segundo ponto, que ali não cabe ninguém para dividir o poder. A guerra entre eles vai começar exatamente pelas deslealdades e traições. Nós estamos vendo aqui no Brasil agora. As deslealdades e traições estão produzindo uma guerra intestina. Para encerrar, eu só vou fazer um comentário sobre a desobediência civil que você falou. Certa vez uma pessoa me disse assim, eu estava falando sobre a desobediência civil, falou, mas isso é constitucional? Eu disse, está implícito e intrínseco ao Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito diz que você não é obrigado a cumprir qualquer coisa que seja ilegal. Individualmente, você aciona os operadores de direito. Coletivamente, busca as lideranças da sociedade. Não são as lideranças civis, as políticas, mas as lideranças da sociedade. Porque cabe a elas exigir que a sociedade volte a ter o Estado Democrático de Direito. Era o que dizia o ministro Maurício Correia, falecido, quando o STF era de verdade. Ele falou, decisão ilegal, mesmo que emanada de juiz num processo, não se cumpre. Querer o contrário é aniquilar o Estado Democrático de Direito. Mas vamos continuar na VV, Geisiane. E aí? A VV parece a Brabra, né? Um negócio impressionante, como eles são bem similares. Deu vebra. Deu vebra. Né? Deu o que o rapaz com a língua presa fala assim? Deu vebra. Olha que interessante, o STF deles... O vocalista lá do Raça Negra. Ai, meu Deus, é verdade, ele tem a linguinha presa, minha bonita, também quer gostar. Ele fala, deu vebra. O Belo também tem uma linguinha presa. Tem. O STF deles, olha que interessante, né? Ontem eles oficializaram a coisa toda e eles, para chegar nesse resultado, abro aspas, eles realizaram uma perícia técnica, fecho aspas. Ai, que perícia! Exatamente, mas quando eu vi o termo perícia técnica, eu fiquei pensando se era uma perícia similar àquele departamento daqui do TSE, em que eles faziam várias perícias técnicas, inclusive fizeram uma perícia técnica aqui na Revista Oeste e só encontraram, vejam só vocês, matérias jornalísticas e aí usaram a criatividade. Certamente, de repente, eles estão lá usando a criatividade também para fazer essa perícia técnica. Essa perícia técnica que eles fizeram não foram por meio dos boletins de urna que eles tanto falam, tanto reivindicam. Então, a minha primeira pergunta e que eles têm, detalhe, exato, que eles têm. Então, a minha primeira pergunta é, qual foi o material utilizado para realizar a perícia técnica para chegar ao resultado de que o Maduro ganhou? Eu vou responder para você. Foi feito nas coxas e por isso é uma perícia técnica. Pois é a única resposta plausível para isso. E aí o Brasil, né, tá junto ali com a Colômbia com essa conversa mais mole do que sei lá o quê, de que eles estão fazendo uma ação diplomática. Mais mole que o pau do Pacheco. Não posso falar um negócio. Já falei, escapou, foi reflexo. Eu não posso falar um negócio dele 2 horas da tarde. Não, mas eu tô falando do pau de selfie. Entendeu? Ele foi fazer uma selfie, o telefone caiu. Olímpia! Que cena horrorosa na minha cabeça. Mas é isso, eles estão com essa conversa completamente sem respaldo na realidade, porque a gente sabe que a Venezuela é uma ditadura, porque a gente sabe que não teve nenhum material para realizar a perícia, porque a gente sabe que tanto o STF venezuelano quanto o TSE venezuelano é completamente chavista, ou seja, ao aparelhamento, né, isso que a gente tanto fala aqui, ao aparelhamento da máquina pública lá também, portanto, é lógico que eles sempre vão decidir em prol do ditador, não há nenhuma lisura no processo, afinal de contas não há uma eleição, há um regime ditatorial onde as ideias são impostas de cima para baixo. E é uma vergonha para o Brasil estar ao lado disso, mas assim, é uma vergonha, um vexame, e nos deixa preocupados, uma vez que se eu tenho um presidente que concorda com esse tipo de pensamento, me faz pensar que se no futuro ele não fará o mesmo aqui no nosso país, se é que não já fez. Pelo menos o Alexandre de Moraes traz alguma lisura ao processo, né? É lisinho, você acha que se jogar um lenço de seda, sabe o comercial de assim, depilador, né? de coisa de depilar a pele, você joga a seda assim, cai. Ô, Pavinato, tem um detalhe aqui que talvez o pessoal não tenha percebido. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, além de ratificar a eleição do Maduro, além de confirmar a eleição do Maduro, atenção,
proibiu a divulgação das atas. Ou seja, a partir de agora, toda vez que o Maduro for cobrado pela divulgação das atas, que ele vai dizer, o meu Supremo proibiu a divulgação. Portanto, ele encontrou a solução para acabar com a pressão internacional. Ele vai dizer, eu não posso divulgar porque o meu Supremo proibiu.